sejam todos bem-vindos ao nosso culto online. E aí, vocês estão com saudades aqui da igreja? Nós estamos sentindo muita falta, mas nós cremos que em breve estaremos todos reunidos aqui para um momento de adoração, comunhão, para glorificar ao Senhor. Então vamos gerar expectativa que isso logo logo vai passar. Antes de continuarmos, quero saber, vocês já instalaram o aplicativo do Telegram no seu celular? Ainda não? É muito simples, é só você baixar o aplicativo do Telegram e em seguida você aponta a câmera do seu celular para o código do QR Code que está aqui na tela. Você vai ser direcionado. Esse aplicativo é para a gente estar mais junto da nossa liderança, onde eles informam avisos, comunicam todos os recadinhos para a gente ficar atualizado, tanto na palavra do Senhor, como os avisos importantes aqui da igreja. Nossos cultos estão suspensos, mas nosso trabalho não para. Você pode contribuir com a assistência social. Confere só o recadinho da nossa liderança. Graça e paz. Passando primeiramente para expressar o nosso carinho e nossa saudade por todos vocês. Amém? Continuamos orando por sua vida e por sua família, para que o Senhor continue guardando você de todo mal. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de assistência social e Val tem os detalhes para você. Amém, graça e paz. Então, nós vamos dar continuidade, como aí falou, sobre a ação. Nós vamos ter um ponto de apoio, amados, onde você vai poder contribuir o que tiver no teu coração, né? Lá no mercadinho do irmão Alexandro, que localiza lá no centro de Lagoa Seca. Então, o que tiver no teu coração, você pode contribuir, deixar lá, que nós no final dessa semana ou na outra semana, nós vamos juntar tudo e fazer as feiras, né? E entregar para as pessoas que estão passando por necessidade dentro da igreja e fora da igreja também. Então, seja generoso e divulgue esse vídeo e vamos fazer muitas feiras, amém? Muito obrigado. Esse mercadinho fica em frente à Presbiteriana, é o mercadinho de Alexandre e Luciene, e lá também vai estar o gasofilácio da igreja, onde as pessoas que não podem depositar online podem também contribuir com o seu dízimo e com sua oferta. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe e a paz do Senhor. Amém. Como foi dito pela nossa liderança, as doações da assistência social podem ser entregues no mercadinho do nosso irmão Alexandro, no mercadinho Setor uma Bênção, em frente à Presbiteriana, no centro aqui da cidade. Se você deseja dizimar ou ofertar, é muito simples. É só fazer através de depósito ou transferência bancária para essa conta que está aparecendo aqui na tela. Amados, fiquem agora com uma palavra que vai abençoar a sua vida. Glória a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, meus irmãos. É com alegria que estamos aqui para trazer uma palavra para edificar a minha vida e a sua vida. Amém? Estamos passando por uma tempestade, mas estamos próximos de sair. Eu já estou crendo no culto de reabertura da igreja. A alegria de nós estarmos aqui, de nós saudarmos os irmãos, de nós podermos abraçar os nossos irmãos, assim como era de costume que a gente fazia aos domingos, às terças, às quintas. E eu confesso a vocês que às vezes eu estou em casa conversando com minha esposa e ela comenta bem, que saudade de ir para a igreja, que saudade, mas quando chega aqui, essa saudade, ela multiplica, ela se torna muito maior, porque a gente vê essas cadeiras vazias, mas eu creio, no nome de Jesus, que tudo isso já está no fim. E nós caminharemos para voltar a nossa vida ao normal, ao novo normal, né? Como as pessoas têm sempre falado aí. Mas o normal com Cristo, o normal em Cristo. É isso que nós vamos voltar. O normal em fé no nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para falar da Tua palavra, remotamente, Pai, mas eu creio que essa palavra, a Tua palavra, ela é poderosa e ela vai alcançar vidas onde quer que elas estejam, Pai,
pois o alcance é muito grande, Pai. E o poder dessa palavra, Pai, é muito grande para transformar vidas, para mudar quadros, Senhor, para acalmar tempestades, Senhor, que os teus filhos estejam passando, Senhor. Te agradeço e te louvo, Pai, pela oportunidade de ser ministrado pela tua palavra, Pai, de compartilhar a tua rica palavra com os meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Feliz de estar aqui para compartilhar uma palavra da parte do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E estava pensando no que ministrar e uma palavra veio muito forte ao meu coração diante de tudo isso que nós estamos vivendo, diante de todas essas dificuldades que têm se levantado na vida de todos, né? Cristãos, não cristãos, mas uma coisa me chamou a atenção e eu comecei a meditar na palavra e comecei a meditar no tema que nós poderíamos trazer hoje para falar, para compartilhar com os irmãos. E digamos que o tema dessa ministração seja uma pergunta: o que você tem feito com o que o mundo tem apresentado para você? O que você tem feito com aquilo que tem chegado na sua mente, que tem chegado nas suas vistas, que o noticiário te traz, que um vizinho te traz, que um parente te traz? E essa palavra, ela é para você que é crente em Jesus Cristo. Essa palavra é para você que é crente em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque Jesus Cristo, ele veio pregar para nós um reino que não é comida nem é bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo. E muitas vezes você pode me perguntar: como é possível ter paz e alegria em meio a uma pandemia? Até rimou. Como é possível ter paz e alegria? Mas em Jesus Cristo, essa paz, ela se torna possível. Em Jesus Cristo, essa paz, ela se torna palpável. Porque Jesus Cristo, ele tem o poder de transformar todas as coisas. Jesus Cristo é aquele que transformou água em vinho. Aqueles que fez cegos enxergar. Aquele que fez paralíticos andar. Ele é especialista em transformar coisas, em mudar quadros, em mudar paradigmas. E é possível. Lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, a palavra de Deus diz assim: e não sedes conformados, na minha versão diz assim, não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em algumas versões eu prefiro mais essa versão que diz: e não vos conformeis com esse mundo. Nós cristãos, nós crentes em Jesus Cristo, não podemos nos conformar com esse mundo. Temos que viver a realidade de Cristo, porque Cristo veio, enviado por nosso Deus, nosso Pai, para dar a sua vida, para que nós tivéssemos uma vida de paz e alegria no Espírito Santo. E você pode me perguntar: e como é que eu vou ter paz e alegria no Espírito Santo com uma pandemia, com tantas coisas que vêm acontecendo, a questão financeira, muita gente não pode trabalhar, assim como eu estou sendo impedido de trabalhar também. Mas eu digo a você que quando você se enche da palavra, quando você coloca essa realidade de Cristo para dentro de você, a sua realidade não vai ser a realidade que o mundo prega para você. Eu não estou falando aqui nessa noite para que você viva
que você não esteja inteirado do que está acontecendo, você não tenha a informação correta do que está acontecendo no mundo. Não, você tem que ser uma pessoa bem informada, mas você tem que ser uma pessoa bem informada daquilo que você é em Cristo Jesus. Você tem que ser bem informada daquilo que a palavra nos diz. Até porque todas essas coisas que estão acontecendo, elas estão acontecendo para que se cumpra a palavra de Deus. Como disse o nosso pastor no culto do último domingo, são o princípio das dores. Isso são o princípio das dores. E Deus tem cuidado de nós. Ele sempre cuidou de nós. Amém? Lá em Efésios 1:3, Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso não é pouca coisa. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais nas regiões espirituais, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso não é pouca coisa, meus irmãos. Isso não é pouca coisa. Nós temos que atentar para aquilo que não se vê. A Bíblia diz que nós atentemos para aquilo que não se vê, que é o real. O reino de Deus, ele é espiritual. Nós temos que viver em espírito. Nós temos que crer naquilo que a palavra diz para nós, naquilo que nós ouvimos nos nossos cultos. Tantos cultos são ensinados sobre fé, naquilo que nós vimos nas matérias do discipulado da nossa igreja. Eu estou pregando para mim também. Muitas vezes o quadro, quando a gente acorda de manhã, ele não é bom. Mas você tem que decidir crer. Crer naquilo que você tem confessado, naquilo que você tem se alimentado. Agora, se você se alimenta só de notícias ruins, você se alimenta só de tragédias, eu queria dizer uma coisa essa noite para você. A realidade do mundo, ela não é a sua realidade. A realidade do mundo, ela não é a realidade de um cristão. Um cristão vive outra realidade. Eu li um livro que é mais ou menos o título Cartas do Inferno, isso, C.S. Lewis, esse livro. E nesse livro, eu achei engraçado uma hora que um secretário lá do diabo, um secretário do inimigo, ele confrontava a pessoa que ele tentava com a realidade. Todas as vezes que a pessoa começava a ver a realidade do reino, ele jogava a realidade do mundo para ele. A realidade do mundo. E essa não é a nossa realidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. A partir do verso 35. Verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E o despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te,
aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Jesus ficou admirado. Como aqueles homens não tinham fé, porque eles estavam andando com a própria fé, eles estavam andando com o próprio Jesus, mas eles estavam atentando para uma realidade que não é a nossa realidade, não é a realidade espiritual. Eles estavam atentando para o vento, eles estavam atentando para as ondas, eles estavam atentando para aquilo que podia acontecer com eles. Eles estavam atentando para aquilo que de mal podia acontecer com eles. No entanto, quando você atenta para o reino, quando você atenta para o que a palavra diz, para o que você já sabe, porque na maioria das vezes, e eu estou pregando aqui para cristãos, na maioria das vezes nós já sabemos, nós conhecemos o reino de Deus. E quando nós atentamos para ele, nós fazemos como Jesus. Nós dormimos, nós descansamos em meio a uma pandemia, a uma tempestade, a seja lá o que for. Eu não estou aqui de forma alguma pregando para você negar os fatos. Eu estou aqui querendo compartilhar com você que nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós não vivemos por Facebook, nós não vivemos por Instagram, nós não vivemos dos seguidores que nós temos, nós vivemos seguindo a Jesus. E quando não tem outra maneira de seguir a Jesus, a não ser pela palavra, fazendo aquilo que ele deixou para que nós fizéssemos, fazendo aquilo para que nós para o qual nós fomos chamados. Você tem pregado a palavra nesses dias? Você tem se enchido da palavra? Ou você tem se enchido de notícias? Sabe, meus irmãos, eu estava comentando com a minha esposa e conversando com a minha esposa a respeito de uma notícia boa. E ela disse: essa notícia a gente não vê. Eu digo: não vai ver nunca. Porque o que vem de notícias são tragédias. Eu sei que pessoas estão morrendo, mas só se noticiam as que estão morrendo. Não noticiam as que estão sendo curadas. Não se noticiam os tratamentos que estão dando certo. E é nesse que nós vamos nos espelhar. Eu não tinha nem para falar isso, mas eu estava em casa agora há pouco. E há uns dias atrás, um parente nosso, ele veio a ser acometido desse mal. Ele veio a ser acometido desse mal. E eu vi pessoas que não são da família, mas pessoas que já estavam combinando aonde seria o velório e o enterro dessa pessoa. Já estavam combinando. Para você ver que o mundo é dessa forma. Mas a minha realidade e a sua realidade é diferente. Eu conversando com a minha esposa na mesma época, eu disse: minha filha, esse negócio aí está errado. Porque o homem está no hospital. Verdadeiramente, ele estava numa situação, né, de convalescência, uma situação delicada. Porém, a última palavra é a de Deus. E quando eu estava em casa agora, eu estou falando isso agora porque eu estava em casa agora, próximo de sair, eu vi um grito da minha esposa, eufórico. E quando eu saio do quarto, ela me diz: eu tive uma notícia agora maravilhosa. Uma coisa, um homem que estava com um quadro totalmente debilitado, com órgãos parando de funcionar e tudo voltando a funcionar. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por que eu estou compartilhando algo que não estava nem na minha mensagem original? Para que você saiba que a última palavra é a de Deus. Para que você saiba que a realidade que nós vivemos,
A realidade do mundo é aquela que fica combinando já aonde será o velório. Mas a nossa realidade é diferente. É a realidade de Jesus, que dormia no meio de uma tempestade. Que dormia no meio de uma tempestade. E quando ele despertou do seu sono, né? Ele despertou do seu sono, ele precisava descansar. Estava dormindo. Quando ele despertou do seu sono, mesmo, ele não atentou para aquilo que estava acontecendo no natural. Ele não atentou para aquilo. Ele simplesmente declarou aquilo que a palavra declara. Ele falou a palavra, ele acalmou os ventos, ele acalmou as ondas. O mar se acalmou, a tempestade passou. É esse o Deus que eu creio. É esse o Jesus que foi enviado para morrer por mim e por você naquela cruz. Não para que nós tivéssemos espírito de medo. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu vim aqui hoje, vim com a minha máscara, o meu álcool em gel está ali no carro, né? Estou fazendo a minha parte. Mas eu estou crendo que o meu Deus, ele é poderoso para reverter quadros, como ele vem revertendo, como ele vai reverter, como nós iremos estar aqui cultuando a Deus juntos, aqui no nosso templo, na nossa igreja, brevemente. Acredito que essa parte de quarentena, ela está passando. Essa parte de quarentena, ela está passando. E brevemente nós estaremos aqui, reunidos com os irmãos, nas terças-feiras, nos cultos de oração. Oh, como era bom, que saudade, né? Muitas vezes a gente, eita, nem vou para o culto de oração, estou cansado. Mas, rapaz, que vontade de vir numa terça-feira para o culto de oração. Culto de quinta-feira. Culto do domingo, então, nem se fala. A saudade é gigantesca. Mas isso está passando, porque a nossa realidade, ela é diferente, ela não é realidade do mundo. O mundo se desespera, o mundo só tem notícias. Eu recebi uma ligação um dia desse de um parente meu, e ele ignorou, como eu não estava sabendo de tantas notícias que ele dentro de 5 minutos ele me deu tanta notícia, tanta tragédia, que eu fiquei, né, horrorizado com aquilo. E quando ele me perguntava, que eu dizia, não estou sabendo, não estou sabendo, mas não estou sabendo. E ele dizia, que cara, como é que tu é tão mal informado? Mas não é isso, meus irmãos. É porque eu prefiro me informar aqui, ó. Eu me informo aqui. É a Bíblia News, é o noticiário do cristão, é o noticiário do crente. Eu vejo as nossas notícias, eu vejo o que é que está acontecendo no mundo. Mas eu fico com o que a Bíblia diz. Eu fico com o que a palavra diz ao nosso respeito. Eu fico com o que Jesus disse quando ele acordou, quando ele atentou para tudo aquilo que estava acontecendo, e ele disse, não, se acalma. E ele ficou perplexo, como os discípulos não tinham fé. Como os discípulos não conseguiram exercer a fé, estando todos perto dele, convivendo com ele no dia a dia. E eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. É o último verso do capítulo 4, que diz assim: não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Meus irmãos, eis aqui o calcanhar de Aquiles dos cristãos. Porque muitas vezes nós estamos atentando para aquilo que nós estamos vendo, nós estamos atentando para aquilo que
que tem chegado à nossa visão. E o inimigo de nossas almas, ele consegue muitas vezes nos afetar com isso, porque nós não lemos esse versículo, ou se lemos, nós não atentamos para ele. Nós não atentamos para praticar ele, para saber, para lembrar, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Traz à memória aquilo que te dá esperança. E o que é que te dá esperança? É a palavra. É o 2 Coríntios 4,18. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. As que se veem, elas são temporais, elas são passageiras. Teus seguidores no Instagram lá, eles vão passar, meus irmãos. Tudo aquilo que está nesse mundo, tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é material, vai passar, meu irmão. Vai passar. Não estou aqui pregando contra bens materiais. É bom, é muito bom você fazer uso, o fruto daquilo que o seu trabalho te dá, daquilo que o Senhor te deu através do teu trabalho, através do dom que Ele te deu para que você pudesse exercer. Mas eu estou aqui te incentivando a atentar para aquilo que não se vê, daquilo que se sente, para aquilo que o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo que você recebeu naquele dia em que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, naquele dia em que você validou a morte de Cristo na cruz para você. Você validou aquele sacrifício, você chancelou, você disse, não, esse sacrifício hoje, ele é para mim. E eu queria nessa noite passar isso para você, para que você não atente para as coisas que você vê, mas para coisas que não se veem, porque aí você vai começar a ver aquilo que o Senhor quer que você veja. Mas para isso você precisa de comunhão, você precisa se abastecer no restaurante certo, na Bíblia. Você precisa acessar mais a Bíblia News do que a Globo News, do que a Band News ou qualquer outra dessas emissoras. A tua emissora tem que ser a emissora que Cristo deixou aqui para nós, a emissora que Deus nos deu. Tendes fé, né? Como Cristo disse aos discípulos naquele bar, como não tendes fé? Né? Nós vimos a igreja, nós vimos mensagens sobre fé, nós estamos acostumados, nós somos uma igreja que é rica em palavra, em todo tipo de palavra, e muitas vezes quando nós não atentamos para essa palavra, e atentamos para aquilo que nossos olhos estão vendo, nós começamos a nos desesperar. Mas eu estou aqui essa noite para exortar a mim e a você, para que nós possamos atentar para aquilo que não se vê. Atentar para o que o Espírito Santo diz. Atentar para o que a palavra diz. Atentar para o que Jesus diz para nós fazermos. Quando nós começamos a ler os evangelhos, nós ficamos maravilhados com tantas situações adversas que o Senhor Jesus, ele transformava. Ele transformava. Todas as situações adversas, ele transformava. Pelo poder da palavra. Esse mesmo Jesus diz que aqueles que creem em mim farão obras maiores do que as minhas. Eu estou aqui, meus irmãos. E vocês estão aí. E nós temos que atentar para essa tão grande palavra. Temos que atentar para essa tão grande salvação. Eu queria, nessa noite, falando a você, para que você que não fez, você que não validou o sacrifício de Jesus naquela cruz, você pudesse fazer essa decisão hoje, aí, aonde você está, nessa nova modalidade. Nessa nova modalidade. Então, existe hoje
essa oportunidade de você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí, aonde você está, é você e Deus. Aí onde você está, você pode validar o sangue de Jesus lá na cruz. Ele pode te cobrir aí onde você está. Porque o próprio Jesus, ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. E você pode confessar aí, sozinho. Você pode até se questionar, mas eu estou sozinho, eu vou confessar diante de quem? Mas se você crê nessa palavra e você confessar a Jesus, você vai repetir uma pequena oração, pequenas palavras que eu vou falar para você agora. Mas você vai crer. E quando você crê, você vai confessar diante dos homens com as suas atitudes. Você vai confessar diante dos homens com aquilo que você fazia e não vai fazer mais. E assim você vai confessar Jesus para as pessoas. Quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, eu repito, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E sei que vários irmãos, todos podem testemunhar que foi a melhor decisão que eles tomaram. E quando você faz isso, você começa a testemunhar o nome de Jesus. Aquele irmão que fazia isso, ele não faz mais. Aquele irmão que se comportava daquela forma, ele não se comporta mais. Ou ele está tentando o processo de mutação, o processo de mudança. Porque o amor de Cristo nos constrange e nos leva a praticar a verdade, a praticar a palavra. Amém? Então você crê no sacrifício de Jesus Cristo? Você crê que aquele sacrifício naquela cruz, ele foi para mim e para você, então você pode repetir comigo. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração. Senhor Jesus, repete comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Nesse momento, eu valido o teu sacrifício para a minha vida, para que eu possa andar em novidade de vida, influenciado pelo teu Espírito Santo, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Então é isso, meus irmãos. É crer aqui na palavra, é crer no sacrifício de Jesus, que nós vamos sair, vai ser esse momento que nós estamos vivendo. As pessoas vendem muito como tragédia, que é um momento histórico, e comparam a uma guerra, mas nós estamos vencendo essa guerra. E brevemente nós estaremos aqui, juntos, cultuando ao nosso Deus, aquele que agradou moer o seu Filho, para que nós tivéssemos a vida eterna. Amém? Então fiquem com Deus, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês e que vocês possam estar se alimentando cada vez mais dessa palavra, porque esse alimento, verdadeiramente, ele vai te deixar forte, para que naqueles dias adversos você possa vencer com uma palavra, vencer com fé, como Jesus acordou daquele sono e repreendeu as ondas e repreendeu os ventos, com fé. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade.